Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer e serei o professor responsável por orientá-los nessa disciplina de projeto profissional, negócios internacionais, extensão, ok? O propósito dessa gravação, né, é ministrar para vocês a primeira aula, falar um pouco mais da disciplina, me apresentar, apesar que vocês já têm o material já que eu coloquei, que expõe o que é o projeto, né, de maneira mais generalista, enfim, expõe os objetivos, inclusive já coloquei o plano de ensino, entre outras informações que são importantes para que vocês possam aí, se atentar e dessa maneira poderem seguir para terem um semestre, para desenvolver o semestre, né, nessa disciplina de maneira bem tranquila, ok? Então, pessoal, vou aqui dividir a nossa aula. Peraí. Só um minutinho. Mas eu quero quero. Peraí, deixa eu dar um stop share. Eu quero dividir com vocês a apresentação inteira, né? Assim fica melhor. Share. Pronto. Share. Pronto. Assim fica bem melhor, né? Então, pessoal, temos aqui, né? Vou passar aqui para vocês os elementos principais da disciplina, tá? Antes de fazer uma pequena apresentação. Acho que eu já fiz, também na verdade, mas eu acho que, enfim, sem querer parecer redundante, mas falar de novo, tá? Aqui temos os tópicos, então, desta aula, dessa gravação, que é a apresentação do docente de disciplina, falar sobre a disciplina e o projeto, aspectos importantes que devem ser levados em consideração, e a nossa aula um, globalização, principais aspectos em relação com negociações internacionais, tá? Quem eu sou? Então, acho que eu já disse em outra apresentação, em outro momento, mas, enfim, é importante repetir, né? Meu nome é Eduardo Bera Ferreira, como eu falei há pouco, sou formado em Economia, com mestrado em Administração e especialização em Docência para o Ensino Superior. Eu atuei por mais de 15 anos no mercado não acadêmico, né? Atuei em diversas funções, sendo que a maior parte do tempo eu trabalhei como analista de crédito de pessoa jurídica em instituição financeira. Mas não trabalhei apenas na parte administrativa, eu também já trabalhei na área comercial, já trabalhei com venda, eu tenho Cresce, sou corretor imobiliário também, apesar que eu dei uma paralisada, porque ultimamente está muito complicado vender imóvel, né? Na área acadêmica, eu estou há 23 anos, atuando tanto na área acadêmica, ministrando aulas, tanto na modalidade presencial, como também no EAD. Atualmente eu trabalho para o Sebrae no projeto Empreenda Rápido, capacitando microempreendedores, tá? Pequenos e microempreendedores, e também aqui, né, como vocês podem observar, né? Essa foto, inclusive, é de uma das minhas oficinas, que eu fiz pelo Sebrae, e essas pessoas que vocês observam aí ao fundo são jovens empresários aí da cidade de Peruíbe, uma das cidades que eu andei indo para poder fazer essa atividade. Então, temos aqui o objetivo da disciplina, que é abordar a influência da globalização, que de maneira específica da disciplina, né? Que é abordar a influência da globalização no ambiente de negócios e como a integração dos países por meio de acordos comerciais e formação de blocos favorece então, esses negócios internacionais. Nesse sentido, pessoal, o propósito aqui é justamente falar um pouco sobre essa relação que existe entre o ambiente e o contexto dos negócios internacionais, tá? E de maneira específica da disciplina de extensão, como vocês já puderam observar, é propor uma ação de caráter extensionista, ou seja, fora do meio ambiente universitário, que promova a transformação e impacto social em alguma comunidade, tá? Com base no escopo dos projetos a serem desenvolvidos na disciplina, tá? Entenda, pessoal, comunidade tem um conceito muito abrangente. Comunidade pode ser um grupo de amigos do bairro, pode ser a sua empresa, pode ser a sua empresa, digo, não a sua empresa, não uma consultoria, mas assim, funcionários da empresa onde você trabalha, pode ser
um grupo de uma igreja, enfim, no material que vocês têm aí, esse conceito ele é comentado de maneira bastante aprofundada, tá? Mas qualquer dúvida, obviamente, vocês podem aí estar me questionando, tá? Aqui, pessoal, algumas questões que devem ser levadas em consideração para que a atividade se dê sem maiores problemas, tá? Primeiramente, é importante o cumprimento das datas. No plano de ensino, você tem as datas lá colocadas. A produção de evidências, que é algo que vocês vão fazer mais para o final, quando vocês forem fazer efetivamente as oficinas, é fundamental, seja fotos, vídeos, assim, é muito importante que vocês produzam para que a disciplina possa ser efetivamente, para que a disciplina possa efetivamente ter atingido seus objetivos, tá? Que é a produção, que é a desenvolvimento de uma atividade extensionista e a produção de evidências de que essa atividade foi realmente desenvolvida. Vocês puderam observar na apresentação que eu dei que existe a orientação para o desenvolvimento de um pequeno folhetim, como aqueles folhetos de pizzaria, sabe? Na realidade, ele deve conter elementos da proposta de trabalho que vocês estarão desenvolvendo, tá? Em próximas aulas, inclusive, eu vou colocar um exemplo para vocês, tá? De um grupo que fez no semestre passado. Em qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me acessar, tá? Eu tô aqui todas as sextas-feiras, tá? Eu digo as sextas-feiras porque é o tempo que eu tenho por mais livre, apesar que eu estou para trocar para quarta-feira, tá? Mas o propósito, o horário vai ser o mesmo, tá? Por enquanto, sextas-feiras, mas eu devo trocar para quarta-feira, horário entre 17 horas e 10 minutos até as 22 horas e 30 minutos. Obviamente, ninguém vai chegar aqui 10h30, né? Mas até às 10 horas, né? Vocês podem vir aqui para estar esclarecendo dúvidas pessoalmente aqui na sala dos professores. Vocês podem perceber, eu estou na sala dos professores fazendo essa gravação. Uma travadinha. Então, agora, pessoal, indo para a aula 1, globalização. Principais aspectos em relação com as negociações internacionais. O que é globalização, hein, pessoal? Poxa vida, a globalização tem um conceito tão abrangente, né, gente? É, eu costumo dizer, aliás, uma vez eu vi, acho que eu vi num filme, em algum lugar, que globalização era um brasileiro estar trabalhando em Nova York, usando calçados chineses, usando óculos produzidos no México, usando roupa importada do Canadá, indo passear pela Wall Street, enquanto ele saboreia aí um copo de café importado, né, café que foi importado do Brasil ou da Colômbia, né? Então, é esse aspecto aí que é a globalização, né? Que é essa questão da desfronteirização, né? Essa enorme aldeia global que se tornou um mundo, tá? Isso é globalização, tá? Nesse sentido, pessoal, dentre os principais aspectos da globalização, então você tem justamente esse rompimento de fronteiras, essa possibilidade de você ter contato com diferentes culturas, de você ter contato com, enfim, diferentes sabores, eh, uma série de informações, né, que antes, né, quando não havia essa facilidade de comunicação, né, você simplesmente não tinha ou tinha muita dificuldade. Eu lembro que na década de 80, gente, era muito difícil você ter acesso às novidades que aconteciam no mundo, né? Tanto que era muito comum as pessoas, os empresários aqui brasileiros viajarem lá para a Europa, para os Estados Unidos, para trazerem novidades aqui para o Brasil, tá? Com a globalização, né, essa facilidade proporcionada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, isso daí acabou não sendo mais um entrave, né? Não precisa mais você ir lá para um país estrangeiro para que você possa ter conhecimento ó, de novas informações, novas culturas, enfim. Isso influencia a moda, isso influencia a alimentação, influencia uma série de itens, né? E é claro, pessoal.
que a globalização tem os seus problemas. Enfim, aqui vocês estão vendo aqui os tópicos da aula, né? Que é a globalização, seus aspectos, vantagens e desvantagens, isso daí são coisas que eu vou abordar mais para frente. Então, como eu disse há pouco, né? A globalização é um processo que pode trazer coisas boas e ruins. É um processo de integração econômica, cultural, tecnológica e política. E não vai ter retorno. Por mais que as pessoas xinguem, né? A globalização é um fenômeno que tende a ficar. Tende não, que vai ficar, tá? Vai ficar porque a globalização é justamente esse rompimento de fronteiras culturais, políticas, e isso daí vai trazer, a meu ver, traz mais benefícios que malefícios. É claro, sempre haverá ônus, sempre haverão ônus, mas eu acredito que na balança há mais bônus do que ônus, tá? Porque, pessoal, a globalização é uma enorme difusão de produtos, ideias e até de pessoas pelo mundo. Não são apenas produtos que você consegue comprar, você, mão de obra você consegue comprar e você também consegue vender a sua mão de obra para fora. Se você tiver, por exemplo, souber muito bem inglês, tiver uma boa língua estrangeira e tiver uma competência diferenciada, você pode perfeitamente aí concorrer a vagas para trabalhar, principalmente na área da tecnologia, né? Você pode concorrer a vagas aí em empresas estrangeiras, né? Isso é fantástico, tá? Porque isso proporciona, então, um rompimento de barreiras que, a meu ver, só impedem o progresso, a meu ver, da humanidade, tá? É claro que isso traz uma interdependência entre os países, mas esse é apenas um aspecto que, a meu ver, é, não é tão maléfico assim, tá? Eu acredito que há mais, como eu disse há pouco, há mais bônus do que ônus. Alguns aspectos, tá? Existe, obviamente, essa movimentação de capitais e de comércio internacional no que tange a questão econômica, tá? O capital, hoje em dia, ele busca os melhores locais para poder se hoje em dia você consegue, por exemplo, investir na Bolsa de Nova York, aqui no Brasil, você consegue investir no mercado de Londres, você consegue investir em qualquer lugar do mundo, sempre buscando rentabilidade. E isso é uma coisa, entendam, é uma coisa boa, tá? Você pode investir em criptomoeda, tá? Ou seja, é uma coisa boa. Temos a possibilidade do comércio internacional. Hoje em dia, meu, qualquer um pode importar o que quiser. Existe, infelizmente, a tal taxinha, né, que é de R$ 50, mas pelo que eu soube, tem deputados aí, tem pessoas que estão trabalhando para acabar com a taxinha dos R$ 50, tá? Também a questão cultural, porque você consegue, ao ter contato com diferentes povos, você consegue conhecer novas tradições, ter contato com línguas diferentes, com valores diferentes, com formas de enxergar o mundo diferentes. E isso é muito bom, tá? A globalização, inclusive, foi questão tecnológica, né? A globalização foi proporcionada, né, pelos avanços em comunicação e transporte, tá? E é claro que também existe o viés político da globalização, né, que é derivado da constituição de organismos internacionais, justamente com o propósito aí de monitorar toda essa coisa, essa mudança no mundo, né? Esse comércio que agora não é mais uma coisa local, uma coisa internacional e praticada de maneira muito mais intensa, e também a criação de acordos multilaterais, onde os países buscam é, interação, né, entre si, buscam, enfim, botar no papel, que pode ser bom, né, mas botar no papel é, acordos, enfim. Eu vendo para você tal coisa, você vende para mim tal coisa, você me vende por tal desconto, vamos eliminar barreiras de X e Y produtos, né? Esses acordos acabam sendo, pelo menos no papel, no propósito, algo que deve ser algo bom para ambas as partes, né? Nem sempre é o que acontece, porque, obviamente, no mercado internacional, no comércio internacional, quem tem mais força política e econômica, obviamente, pode mais, tá? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né, gente? Nesse sentido, que é o país que mais compra no mundo? É os Estados Unidos, né? Depois a China, enfim.
Aqui temos as vantagens da globalização, que é acesso a novos mercados, mercados diferentes, tá? Você pode vender não apenas aqui no Brasil, mas você pode vender agora globalmente o seu produto, né, ou o seu serviço. Existe a questão da melhoria na comunicação e também no transporte por meio do advento tecnológico. Isso proporciona um crescimento econômico de países e também acaba proporcionando uma maior circulação de conhecimentos, né? As informações, as ideias, elas são trocadas de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais intensa. E isso, obviamente, acaba sendo muito importante para a inovação, para criar coisas novas, coisas diferentes, produtos e serviços que podem atender às diferentes necessidades das pessoas. Mas nem tudo são flores. Existe a questão da desvantagem social e econômica. Tá? Assim, esse prédio que vocês estão vendo aí ao lado, ele existe. Essa foto não é uma montagem, essa foto ela existe, apesar que o prédio já não está mais tão bonito. Você disse porque ele é perto da minha casa, na Avenida Giovanni Gronchi, aqui na cidade de São Paulo, né? É, ele não está mais tão bonito assim, mas o fato é verdadeiro, né? Existe uma desigualdade social e econômica que a globalização traz, tá? Porque agora, com a globalização, as pessoas tendem a comprar os produtos mais baratos que vêm de fora, né? E isso pode, empresas locais que não fizeram a lição de casa, não se tornaram competitivas, podem aí sofrer perdas, né? É, e soma-se a isso que o nosso país, infelizmente, ele é meio, sendo bonzinho, né? Meio que hostil, né, a investimentos, né? Dependendo dependendo do investimento, dependendo dos valores, dependendo também do seu poder político, né? É problema. Existe uma questão relacionada à perda de culturas locais, porque a cultura acaba se transformando, acaba sendo uma grande mistureba de tudo, né? Então não há mais aquela coisa que era raiz, né? Agora há realmente uma enorme mistura de pensamentos, né? Isso daí pode nem sempre ser uma coisa boa, tá? Há questões relacionadas ao meio ambiente também, afinal, há cada vez mais uma necessidade cada vez maior de ser competitivo e isso pode sim acabar impactando o meio ambiente. Talvez as empresas acabem não mais se preocupando tanto, né, com a questão ambiental quando se trata de gestão de custos, né? E existe também, e há também uma certa dependência de economias externas. O Brasil, por exemplo, é extremamente dependente das economias chinesa e norte-americana, né? E a norte-americana já está dando problemas aí, né? Ainda bem que o Trump andou dando uma liberada em alguma coisinha, porque senão a coisa fica muito feia para o nosso país, porque afinal, 12% do nosso total de exportações vai para os Estados Unidos da América, o que é bastante coisa, né? Mas olha só, por um outro lado, do total de importações que os Estados Unidos faz do mundo, né? O Brasil responde por 1,8%. Então perceba que nós somos muito mais dependentes dos Estados Unidos do que eles da gente. Se eles quiserem cortar totalmente o comércio, gente, são 2%, né? Não chega a 2%. Encontra-se facilmente substitutos em outros países do mundo. Facilmente, tá? Então acho que vai ser muito pior para a gente do que para eles, tá? Obviamente, para que a globalização, né? A globalização é um fenômeno, né? Mas esse fenômeno ele precisa ser de alguma maneira monitorado, né? Por isso que existem negociações internacionais, tá? Então você tem as chamadas negociações multilaterais, que são negociações que envolvem entre os países, né? Que criam aí os chamados acordos comerciais, ou os mercados comuns, como no caso da União Europeia, do NAFTA e até mesmo do Mercosul, e organizações internacionais que teriam pelo menos como propósito aí monitorar nessas transformações, como no caso da ONU, no caso do comércio em específico, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e a FMI, né, que acaba sendo um banco que vai financiar nações aí que precisarem de algum recurso. O grande desafio nesse sentido da globalização é você proteger os interesses nacionais, né, em oposição
a interesses globais, né? Nosso país, por exemplo, é muito visado por conta da sua biodiversidade, tá? Além e também por conta da sua grande reserva mineral, nossa grande reserva de água doce. Tudo isso são coisas que, obviamente, países estrangeiros crescem o olho. Não vamos dizer que, não é verdade, gente? Temos que cuidar do que é nosso. Alguns exemplos de negociações, temos aí o Acordo de Paris sobre o clima, né? Alguns acordos comerciais de livre comércio e a cooperação em saúde global e inovação tecnológica, que eu quero destacar o Acordo de Paris, que realmente foi um compromisso, né, de vários países com a redução da emissão de gás carbono, né, na atmosfera, o que acaba gerando efeito estufa e acaba prejudicando muito a saúde no mundo, né? E isso daí é uma coisa que precisa ser desenvolvida para que o mundo não acabe numa situação de. Há quem diga que pode gerar derretimento de calotas globais. Eu sou um pouco cético em relação a isso, a bem da verdade, tá, gente? Sendo muito sincero. Mas, enfim, ninguém quer viver num mundo cheio de fumaça, né? Então, o que puder ser feito para amenizar isso. Puxa vida, hoje, por exemplo, né, estou gravando isso no dia 15 de agosto, né? E hoje eu fui numa cidade do interior de São Paulo, fui buscar meu filho que estava num retiro, né? Gente, se sair de São Paulo, nem 100 quilômetros, o ar já é outro. Pra você ter uma ideia. Meu filho ficou uma semana lá nesse retiro, e quando ele voltou aqui, quando a gente chegou perto da casa dele, na Eliseu de Almeida, ele começou a passar mal, aquela secura, aquela fumaça toda. Isso não é uma coisa boa, né, gente? Para vocês verem que realmente se faz necessário o desenvolvimento de tecnologias que busquem aí melhorar a qualidade de ar, o que vai acabar melhorando a qualidade de vida das pessoas. O impacto das negociações e a globalização, pessoal, obviamente, existe a facilitação de comércio e investimento entre os países, tá? Você consegue, principalmente por meio de acordos, fazer comércio com diferentes nações, você consegue estabelecer regras claras para que haja um comércio saudável entre esses países, um comércio propositivo entre esses países, com principalmente padronização de regras e normas. É claro que nem sempre as coisas dão certo. Existem muitos casos de sucesso, de acordos comerciais de sucesso, né? Cito sempre como exemplo a questão do euro, mesmo no euro, né? Na comunidade europeia, né? Mesmo lá existem questões de conflitos, a questão migratória, que acabou inclusive resultando no Brexit, enfim, né? Enfim, pessoal, resumindo. Globalização, entendam, ele é um fenômeno que veio para ficar, é um fenômeno que vai tornar o mundo uma grande aldeia global, onde você vai poder comprar o que quiser, de onde quiser, né? Vai ser mais bem sucedido aquele que tiver melhores condições, tiver os melhores preços, ou seja, for mais competitivo. Para isso, tem que fazer a lição de casa. Os países precisam reduzir os seus custos. No nosso caso, o Brasil precisa trabalhar muito em reduzir o custo do Brasil, tá? Nosso país, por que que o nosso país só exporta commodities, pessoal? Porque para as outras coisas o nosso custo é muito alto, né? Muito alto. O custo de energia elétrica no Brasil é muito alto, o custo de logística, de transporte no Brasil é muito alto, os custos trabalhistas no Brasil são muito altos. Isso acaba, obviamente, fazendo com que o Brasil só seja competitivo em commodities, ou seja, minerais, eh, produtos agrícolas e também carne de diversos tipos, né, pessoal? Bem, é isso por hoje. Finalizo então essa apresentação. Opa, finalizo essa apresentação. Qualquer dúvida, pessoal, então, mais uma vez estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Forte abraço e até a segunda aula.